Pessoal, continuando o conteúdo da disciplina aí, ainda falando de juros, né? A gente ouve falar sobre capitalização e descapitalização. O que é isso? Por exemplo, se você aplica um capital a uma determinada taxa por um determinado período, né? Quando você quer calcular o montante final resultante dessa aplicação, você está querendo saber, na verdade, o resultado da capitalização desse valor atual, né? Então, a ideia de capitalização, quando se fala de capitalização, se fala de um capital aplicado ou emprestado, né? E capitalização seria o resultante, qual é o montante resultante, né, dessa aplicação ou desse empréstimo. E o que é a descapitalização? É o contrário, é quando eu tenho um montante, né, que é resultado de uma aplicação durante um tempo por uma determinada taxa lá, e eu quero saber qual é o valor que foi aplicado. Então isso é descapitalizar, ou seja, eu tenho o montante final e quero saber qual é o valor inicial, né? De certa forma é o tipo de conta que a gente já fez quando trabalhou lá com juros simples e agora com juros compostos, certo? Mas vamos lá, em juros simples, então, dá para trabalhar essa ideia de capitalização e descapitalização tanto em juros simples quanto em juros compostos, né? Capitalização, então, em juros simples seria a capitalização que a gente chama simples, né? Então, o montante é o capital mais os juros, certo? A gente dá por essa fórmula aqui. A gente viu que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Colocando 100 em evidência, a gente gerou essa fórmula aqui. Então, essa é a fórmula que gera o montante, né? Então, o que é a capitalização? É descobrir o valor final, o valor, né? É o montante final da aplicação. Então, dado um capital, eu quero saber qual é o valor final. Então, esse 1 mais I vezes T é o que a gente chama que é o fator de capitalização, porque ele, multiplicado ao capital, vai gerar o que a gente chama de capitalização, que é o montante final aí. Então, por isso que fala fator de capitalização, né? Mas basicamente é a mesma conta que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, 9.500 foram aplicados durante 5 meses a uma taxa de juros de 1,9% ao mês. Então, qual é o valor, né, que vai ser resgatado em juros simples no final? Ou seja, vamos capitalizar esse valor aí. Capital é 9.500, a taxa de 1,9% ao mês, tempo 5 meses, né? Então, capitalizar é saber o montante final. Então, e aqui é simples, né? Fator de capitalização. Então, eu pego 1 mais I vezes T, né? O I é 1,9 dividido por 100, o T é o tempo, é 5. 5 vezes esse valor somado com 1 vai dar isso aqui, ó. Então, esse valor, que é igual a isso aqui, multiplicado pelo capital, que é 9.500, vai dar um montante de R$ 10.402,50 aí. Então, essa é a ideia de capitalização. Então, é a conta que a gente estava fazendo normalmente para encontrar o montante final, né? Só que aí a gente usa uma outra forma de dizer que é a ideia de capitalizar. Então, a capitalização simples seria isso, descobrir esse montante resultante de uma aplicação na ideia de juros simples, certo? Você não precisa usar essa ideia de fator de capitalização, não. Você pode fazer a conta normalmente como a gente estava fazendo para juros simples. Então, a ideia de descapitalização, então é o contrário, né? Então, eu tenho um montante e quero saber o capital. Então, vamos supor que eu tenho um montante. Aí eu vou pegar esse e quero saber o capital. Então, eu vou pegar esse aqui que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. Então, esse valor que eu multiplico ao montante para descobrir qual é o capital é o que a gente chama de agora fator de descapitalização, certo? Mas não precisa guardar isso como fórmula, não. É só você guardar a fórmula do juro simples. Então, por exemplo, aqui, ó, determina o investimento inicial, deve ser realizado no regime de juros simples, com uma taxa de 1,5 ao mês, para produzir um montante de 3.815 no final de 6 meses. Então, é usar a fórmula, né? Mas o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber a ideia de descapitalização. Ele me deu um montante final e quer saber qual o capital investido. Então, eu não sei o capital, a taxa é 1,5% ao mês, o tempo é 6 meses e o montante, então, de R$ 3.815 aí, certo? Aí a gente vai, você pode trabalhar com a ideia do fator de descapitalização, escrever dessa forma aqui, substituindo esse I por 1,5 dividido por 100, que é 0,015, o T substitui por 6, que é esse aqui, faz essa conta, vai dar isso aqui,
né? Substituindo nessa fórmula aqui, ó, troca isso aqui por esse valor, troca o M pelo 3.815, faz essa conta, você vai descobrir que o valor do C é R$ 3.500, certo? Mas se você não quiser usar essa ideia de fator de capitalização, você pega só essa fórmula aqui eu copiei ela aqui, troca o montante por 3.815, troca o I por 0,015, que é isso aqui dividido por 100, troca o T por 6, faz esse vezes esse, soma com 1, passa para cá dividindo, que você vai encontrar o mesmo valor de R$ 3.500 aí.